Queridos irmãos, graça e paz a todos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, desde já, agradecer a Deus pela presença daqueles que nos visitam. Vocês sejam bem-vindos. Se aí próximo de você tem um visitante, por favor, dê a ele ou a ela os bem-vindos desta igreja em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Marcos, capítulo número 16. Marcos 16. Aqueles que nos visitam, nós queremos só dizer que estamos encerrando hoje uma série que começamos no livro de Marcos há 3 anos atrás. E hoje vai ser a nossa despedida de Marcos. Eu confesso que, quando olhei para esse texto hoje, sendo a despedida, fiquei um tanto triste ter que me despedir desse livro tão querido. Mas claro que a gente vai voltar outras vezes, mais na frente. Mas hoje é a nossa despedida dele. 4 anos? Acho que por aí. Então, por aí. Marcos 16, nós vamos ler do verso de número 9 ao 20. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Oremos mais uma vez. Querido Deus, rogo-te nesse instante que por tua bondade, por tua misericórdia, por tua doce graça, o Senhor visite aos nossos corações com o entendimento necessário desse texto para lidarmos com ele de um modo maduro e assim aplicar cada verso, cada mensagem que está aqui à nossa vida, Senhor, para que possamos viver para a tua honra e glória, para o louvor e, ó Deus, a adoração do teu santo e grandioso nome. É o que eu te peço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pela vida daqueles que estão aqui ouvindo o evangelho, Senhor Deus, que estão afastados de ti, pela vida daqueles, ó Deus, que estão ouvindo pela internet, que o Senhor os abençoe ricamente. Que a tua palavra, ó Deus, venha fazer efeito poderoso em nós, pois sabemos que ela não volta vazia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, gratos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. O Jornal da Paraíba noticiou que no dia 28/10/2025, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou um projeto de lei que autoriza o chamado intervalo bíblico nas escolas. Intervalo bíblico nas escolas, onde os alunos que quiserem, não é obrigado, que quiserem,
poderão fazer reuniões de leitura bíblica e orações. Um dos vereadores contrários ao projeto disse que o projeto é inconstitucional, pois privilegia só a uma religião, a cristã, quando deveria também ter o intervalo do Alcorão, da Torá, o intervalo do Candomblé, o intervalo do Espiritismo e assim subsequentemente para todas as religiões. Além desse comentário do vereador, também me chamou a atenção na postagem, está lá no Instagram, Jornal da Paraíba, o ódio perpetrado contra o cristianismo nos comentários. Você não lê ninguém odiando o islamismo. Você não lê ninguém odiando o candomblé, o espiritismo, o confucionismo. Você encontra comentários tremendamente raivosos, irados contra o cristianismo. Eis apenas um, para vocês terem uma ideia. Abre aspas. O pior é ter que lutar contra essa invasão todos os dias. Em todo o país estão enfiando goela abaixo a Bíblia e a religião evangélica. Por outras razões, não fazem essa abordagem obrigatória. Vai chegar um momento que eles vão conseguir deixar o país um caos, obrigando as pessoas a seguirem a Bíblia, que nada tem a ver com a rotina e democracia que vivemos. Orem em casa, onde quiserem, mas não incomodem quem não quer naquele momento. Deixe a vida e a religião de outro em paz, cuide da sua. Porque ser crente não garante nada. Quase todos os dias tem um pastor nas redes sociais sendo acusado de pedofilia, estupro, corrupção e traição. Pastores e fiéis também. Então onde está a santidade de ser evangélico? Se todos se converterem, vai mudar alguma coisa? Não. Serão apenas pessoas cometendo os mesmos crimes que de uma pessoa de outra religião, só que convertido. Fecha aspas. Veja, este é apenas um dos comentários raivosos que tem na postagem. Outros falam que o Estado é laico, que escola não é igreja, que religião e política são câncer da sociedade e por aí se vai. Então, ao ler não apenas o voto contrário do vereador, mas também os muitos comentários de gente irada contra a leitura da Bíblia nas escolas, eu me perguntei, por que tais pessoas agem assim, tão raivosos, contra algo tão inofensivo? Por que a Bíblia Sagrada incomoda tanto? Por que num país em crise, feito o nosso, por todos os lados, na segurança pública, na saúde, na educação, na sociedade em geral, nas famílias, é tão ofensivo ler a Bíblia e orar no intervalo escolar? Quem será que está por trás dessa onda de ira, de revolta, contra um projeto tão básico? Porque é, irmãos, que o mundo está como está. Em guerras e rumores de guerras. A fome continua assolando várias partes do mundo, na Ásia, na África, na Europa Oriental. As estatísticas de violência aumentando cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E a gente está vendo isso pela TV. Está vendo isso pelas redes sociais. Famílias sendo devastadas diariamente pelo divórcio. Por quê? Tanto ódio contra a palavra de Deus. Só há uma lamentável resposta. Uma lamentável resposta.
incredulidade na palavra de Deus. Incredulidade na palavra de Deus. Este sempre foi o grande problema da raça humana. Desde o primeiro homem criado. A incredulidade, não crer em Deus, não valorizar Deus, estimar os valores de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus. Alguém disse com propriedade, se não me falha a memória, foi um puritano, abre aspas, Adão creu na palavra da Eva, Adão creu na palavra da serpente, só não creu na palavra de Deus. Aliás, queridos irmãos, ainda hoje é assim. Os homens preferem acreditar no que os psicólogos, os filósofos, os políticos, os professores universitários ateus, os colegas de trabalho, os influencers da internet estão dizendo sobre como viver a vida, do que ouvir a palavra de Deus. E o que está acontecendo no texto que a gente leu hoje à noite é o mesmo princípio de incredulidade. Os discípulos caminharam 3 anos e meio com Jesus, por 3 anos e meio, mas aqui eles não estão crendo na palavra de Cristo quando ele disse, por 3 vezes, que morreria, mas que ressuscitaria ao 3º dia. Este, na verdade, é um texto difícil de abordar. E para abordá-lo, a gente vai precisar de um método. Então, permita-me falar a vocês hoje à noite sobre o método com o qual abordarei o texto que a gente leu. Esse é um texto controverso. Por isso, se faz necessário nós termos um método claro de abordagem. E essa clareza quanto ao método, ela nos ajudará da defesa do uso desse texto em determinadas circunstâncias da vida. Pois bem, permita-me delinear para vocês o meu método. Primeiro, de um modo geral, eu quero mostrar resumidamente as controvérsias que envolvem esse texto e é importante a gente aprender sobre elas. E depois, segundo ponto geral, nós trataremos do texto em si e a sua mensagem central. Então, em primeiro lugar, vamos observar as controvérsias. Se vocês repararam bem no texto de vocês aí, se olharem bem para o texto de vocês verão que esse texto está entre colchetes. Entre colchetes. Entre o verso 9 e o 20 tem um colchete. O que significa isso? Por que colocaram esse destaque aí? Por que exatamente estão chamando a nossa atenção para isso? Por quê? Bem, ocorre que esse texto ele sofre a acusação da crítica textual de não ter sido escrito por Marcos, mas por um grupo de copistas que não aceitavam o final, como final original de Marcos, apenas o versículo 8 do capítulo 16. E para provar isso, a crítica textual ela recorre a 2 evidências. Quais são essas evidências? Primeiro, evidências externas. Anote isso, evidências externas. As evidências externas dizem respeito às cópias preservadas dos manuscritos mais antigos do livro de Marcos. Os originais dos textos sagrados do Novo Testamento, a gente sabe, eles não existem mais. O que existem são cópias que datam do ano 125 depois de Cristo até as mais recentes no ano 1200 depois de Cristo. Os manuscritos mais antigos que temos são 2. Anote esses nomes. O Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. Códice Sinaítico. Nestes 2 manuscritos não se encontram os versos do 9 ao 20 que lemos. Nem mesmo nas versões mais antigas, como a latina, a siríaca, sinaítica, os manuscritos armênios e georgiano, não constam os versos conhecidos como o final longo de Marcos. Isso é importante você anotar. O final longo de Marcos. Eusébio, o historiador, e Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, diziam que o final longo de Marcos estava ausente
das cópias gregas que eles dispunham na época. Antes deles, pais da igreja como Orígenes e Clemente desconheciam o final longo de Marcos. Até mesmo o Evangelho de Pedro, que é um livro apócrifo, não traz o final longo de Marcos. Outra evidência externa, meus irmãos, é o código de referências cruzadas de um homem chamado Amônio, no século II, que foi adotado por Eusébio na confecção, na construção do cânone eusebiano. Ou seja, esse código de referência não traz os versos 9 a 20 de Marcos. Pois bem, pesa contra este final longo de Marcos as evidências externas quanto à historicidade dos manuscritos e das testemunhas mais próximas dos dias dos apóstolos. Isso aqui é importante que fique bem claro para todos. Em segundo lugar, nós temos as evidências internas do texto. As evidências internas. Observe. Com evidências internas, queremos dizer o que o próprio texto mostra de destoante dos versos 1 do capítulo 1 ao verso 8 do capítulo 16. Ou seja, há disparidades, diferenças textuais marcantes entre os versos 9 a 20 e todo o restante anterior do livro de Marcos. Por exemplo, o desacordo lógico começa logo no versículo 9, quando Jesus se encontra com Maria Madalena, e o texto diz que dela foram expulsos 7 demônios. 7 demônios. Fato é, por que isso aqui não faz muita lógica dentro do livro de Marcos? Porque Marcos já tinha citado ela 3 vezes anteriormente. Nos versículos 40 e 47 do capítulo 15 e no versículo 1 do capítulo 16. E ele não falou nada de expulsar, de ter sido expulso 7 demônios daquela mulher. Após isso, vem a forma como ele chama pela primeira vez Jesus de Senhor Jesus, no verso 19, ou apenas de Senhor, no verso 20, em vez de chamar apenas de Jesus como o nome chamado até então. Por que isso aqui destoa do restante do livro? Porque essa nomenclatura reverente de adoração Senhor Jesus, ela vem de uma tradição posterior a Marcos. Posterior a Marcos. Outra evidência, irmãos, é a quantidade de palavras novas usadas aqui que não aparece no texto anterior. Ou seja, há 18 palavras adicionais, palavras gregas adicionais, que fora estas ocorrências, elas não aparecem em todo o evangelho de Marcos. Por exemplo, no versículo 18 você encontra a palavra mortífero, que é tanazimon, em grego. Ela é totalmente invisível, inexistente nos textos pregressos a este em Marcos. Ainda também, um detalhe importante que temos aqui, veja bem, no versículo número 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Essa outra forma aqui, ela é meio que esquisita na linguagem marcana. Marco nunca usou desse tipo de linguagem ambígua. Ele sempre foi muito objetivo e muito direto. E por fim, existem alguns temas que não são próprios do livro de Marcos, como a censura pesada, a incredulidade, nos versos 11, 14 e 16, o querigma, a proclamação do evangelho, no verso 16, e por fim, a ênfase em falar novas línguas, operações de milagres, livramento de venenos, de ser picado por cobras venenosas, etc. Pois bem, estas são evidências internas no próprio texto que apontam para a não conformidade com o restante de todo o livro de Marcos. O que depõe contra a ideia de que foi Marcos que escreveu esse final do seu livro.
Ainda há uma terceira controvérsia. Qual é? O final original de Marcos. Em terceiro lugar, o final original de Marcos. Veja, muitos argumentam que mesmo que Marcos tenha vindo apenas até o verso 18, fique com os olhos no texto. Isso não significa que seja o final original do livro. Pois no original, o verso 8 termina com a palavra grega gar, G-A-R, gar, que é um porquê-resposta. Como se ele fosse acrescentar algo mais. E ele então parou ali. Os estudiosos dizem que não era nada comum nas obras literárias terminar apenas com um porquê-resposta, e que em todo o arcabouço literário grego, apenas 3 documentos antigos foram encontrados terminando com essa expressão gar. Então era algo profundamente incomum. Então dizem que a sentença está incompleta, que Marcos ou morreu antes de terminar o livro na perseguição sob Nero, ou ele fugiu de Roma exatamente quando ele estava escrevendo o livro. Em contraste a isso, a argumentação mais forte a favor de que o versículo 8 é o final original de Marcos é sobre o medo das mulheres, do verso 1 ao verso 8. Por quê? Porque esse tema do medo, do assombro, do maravilhamento, é um tema que perpassa todo o livro de Marcos. Desde o medo dos demônios até o medo dessas mulheres. Além disso, outros argumentam que assim como o livro começou de repente, porque você pode observar, o livro de Marcos não tem a genealogia de Jesus, não tem os detalhes a respeito do nascimento de Jesus, como tem Mateus e como tem Lucas. Então dizem que assim como o livro de Marcos começou de repente, ele devia também terminar de repente, deixando aos leitores a decisão do que fazer por Cristo num discipulado de desafios marcantes. Bem, então, a favor do final longo de Marcos, há vários argumentos. Há vários argumentos. Permita-me destacar a soslaios apenas 2. O primeiro diz respeito ao fato que Mateus, Lucas e João beberam muito da fonte marcana. Coisas que estão exatamente aqui. Estão também nos outros evangelhos. Então, isso aqui é um ponto que está em defesa de que foi Marcos que escreveu o versículo 9 ao versículo de número 20. O segundo ponto que favorece a respeito da autoria de Marcos é que na antiguidade era comum encerrar as obras com uma resolução dos principais conflitos. Ou seja, ter um final feliz. O que não aconteceria se Marcos terminasse abruptamente no versículo 8 do capítulo 16. Em resumo, irmãos, a controvérsia final sobre a autoria de Marcos, ela gira mais em torno da inspiração do texto do que da sua preservação. Pois se não foi Marcos que escreveu, então não é inspirado, logo não deve estar nas Escrituras. O que os estudiosos não chegam ao consenso é se foi Marcos mesmo que escreveu ou não. Eles não chegam ao consenso. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Pois bem, é esta controvérsia que gira em torno desse texto. No entanto, ele chegou até nós. Ele está aí na sua Bíblia. E a pergunta é, o que fazer com ele agora? Se foi Marcos ou se não foi Marcos, a pergunta é, o que fazer com ele agora? Vamos rasgá-lo de nossas Bíblias? Vamos passar uma borracha? Ele está aí no seu texto. A gente leu hoje à noite. E aí eu quero chamar a sua atenção para a nossa segunda parte geral do nosso plano de hoje à noite, do nosso método. E nessa segunda parte geral, primeiro, a gente tem que entender o que é o texto. O que é esse texto, pastor?
O que é exatamente esse texto dos versos 9 ao verso 20? Se vocês notaram bem, esse texto é um verdadeiro mosaico, um quebra-cabeças, uma montagem do que temos escrito nos demais evangelhos. Por exemplo, olha aí para quem gosta de anotar. O versículo 9 é igual a Lucas 8:2. O versículo 9 a 11 são iguais a Mateus 28, 9 e 10, Lucas 24, do 9 ao 11 e João 20, do 11 ao 18. Os versos 12 e 13 são iguais a Lucas 24, do 13 ao 35, sobre Jesus no caminho de Emaús. Os versos 14 a 18 são iguais a Mateus 28, 16, 20, Lucas 24, 36, 49, João 20, do 19 a 23 e Atos 1, do 6 ao 8. Os versos 19 e 20 são iguais a Lucas 24, do 50 a 53 e Atos dos Apóstolos 1, do 9 ao 11. Eu sei que é muito texto, que são muitos textos, mas você pode ver isso depois pela gravação e anotar com calma. Então, se Mateus, Lucas e João beberam da fonte de Marcos ao escrever seus livros, este é um forte argumento a favor do final longo de Marcos. Um forte argumento, ou seja, que ele seja originalmente escrito por Marcos apenas como um resumo que os demais escritores expandiram, que os demais escritores deram mais ênfase. Portanto, esse texto é um mosaico formado por outros textos. Em segundo lugar, o texto e a sua mensagem central. O texto e a sua mensagem central. Como eu argumentei anteriormente, o texto chegou até nós. E pelo sim, pelo não, ele foi preservado. Ele foi preservado. Interessante é que um fato recente é a controvérsia sobre a Bíblia NVI de 2023, que retirou vários versículos do Novo Testamento. Ela retirou vários versículos do Novo Testamento, colocando apenas como nota de rodapé. Isso causou um profundo espanto, um profundo abalo no mundo acadêmico, e não era para tanto, óbvio. Mas interessante que mesmo na NVI 2023, onde eles tiraram vários versículos, eles não tiraram o final longo de Marcos. Além disso, nem colocaram entre colchetes. Eles deixaram lá como se o texto fosse direto de Marcos, sem qualquer observação. Um ponto importante que pesa a respeito exatamente do final longo de Marcos é que esses textos não ferem em nada a mensagem central do Evangelho de Cristo. Eles continuam reafirmando o que está espalhado pelos demais evangelhos. Não ferem nada. Pastor, o que, portanto, esse texto quer nos dizer? O que esse texto tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha realidade? Duas coisas esse texto quer nos dizer. Em primeiro lugar, esse texto é um ataque à incredulidade dos discípulos. É um ataque à incredulidade da raça humana. E aí eu quero chamar a sua atenção, que você volte comigo ao texto e veja comigo dos versos 9 ao 14. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, grife esse final do verso 11, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Vocês lembram, né? Caminho de Emaús, lá, Lucas. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Grife esse finalzinho também.
Finalmente, vejam a terceira vez, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Grife aí, ó, incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Observe, a primeira mensagem aqui é contra a incredulidade dos discípulos. Mais do que ninguém, eles não podiam ser incrédulos quanto à ressurreição de nosso Senhor. O grande mote de suas pregações, daqui em diante, seria exatamente a ressurreição de Cristo. Ou seja, não apenas que ele morreu na cruz para nos justificar diante de Deus, mas que ele ressuscitou dos mortos, iniciando uma nova criação composta de homens e mulheres regenerados pelo Espírito Santo. Caso eles falhassem nisso, toda a esperança cristã estava destruída para sempre. Eles criam em Cristo, criam na sua bondade, criam nos seus milagres, criam na sua morte, mas isso não devia parar aí. Não devia estancar aí. Eles deviam também crer na ressurreição de nosso Senhor, senão nada adiantava. Senão nada valia a pena. Ou seja, toda a mensagem sem a ressurreição de Cristo, sem o fato de que ele ressuscitou no terceiro dia, não passaria de um fracasso na cruz encerrado no túmulo. Logo, tudo o que eles deviam fazer era acreditar nos testemunhos que estavam chegando até eles. Era uma condição sine qua non no que diz respeito ao avanço do evangelho até os confins da terra. Todavia, Jesus apareceu de fato a eles para que não restasse mais dúvida alguma. Porque vocês lembram bem, ele tinha prometido que se encontraria com eles na Galileia, no capítulo 15. Aliás, no capítulo 14 ainda, que se encontraria com eles na Galileia. No versículo 8 do capítulo 16, o anjo diz às mulheres, manda eles irem para a Galileia, que lá o Senhor vai se encontrar com eles. Ou seja, se Jesus prometeu, ele deu a palavra dele. Lembramos bem que o nome que ficou marcado nesse tema da incredulidade foi exatamente do apóstolo Tomé. De modo que quando alguém quer censurar a incredulidade de outrem, basta chamar-lhe de Tomé. Fulano é Tomé. Fulano é Tomé. E vocês lembram do que aconteceu naquela cena com Tomé? Vocês lembram? Venha comigo, por favor, a João, capítulo número 20. João 20. Versos de número 24 a 29. Tomé, um dos 12 chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Isso ele passou 8 dias dizendo que não acreditava, né? Passou 8 dias dizendo que, com certeza. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, Jesus já veio com o endereço certo, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Olha, quando alguém perguntar, por que eu tenho que ser crente? Porque Jesus disse que eu tenho que ser crente. Mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Aqui está um excelente teste da fé. Um excelente teste da fé. Todo mundo aqui no Brasil, se não todo mundo, pelo menos 80% a 90% diz que crê em Jesus. Que crê em Jesus.
Eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas aqui está um excelente teste da fé. Crê que Jesus está vivo e reinando, mesmo sem vê-lo. Mesmo sem poder tocá-lo. Mesmo sem poder ouvir audivelmente sua voz. Muitos dizem que não conseguem crer no que não veem. Porque são homens da ciência. São homens pós-modernos. São jovens super antenados, precisam de uma prova material, algo sensorial, algo em que possam tocar, analisar as partes, juntar o quebra-cabeça. Então, no final, dá um veredito. Aliás, tem até um livro de Josh McDowell, exatamente com esse título, Evidências que exigem um veredito. Então, tais homens do mundo pós-moderno, eles vivem constantemente, se beneficiando do invisível. Por exemplo, se beneficiam do vento, que ninguém vê. Se beneficiam do pensamento, que ninguém vê. Se beneficiam dos átomos, que ninguém vê. Mas quando se trata de Deus, aí não. Aí eu preciso ver. Quando se trata de Cristo, não, eu preciso de uma prova, eu preciso tocar, eu preciso sentir, cheirar, ouvir a voz. Eu quero alguma coisa para que eu possa crer. Aí está posto, pois, meus irmãos, a grande diferença entre o crente e o descrente. Entre o cristão nascido de novo e o não cristão. É que o crente não precisa ver para crer. O cristão nascido de novo não precisa tocar para crer. Ele não precisa ouvir audivelmente a voz de Cristo para ver. Porque a ele foi dada uma convicção espiritual inegável. Algo pelo qual está disposto a morrer para defender. Nada lhe arranca essa convicção. Nada lhe arranca. Toda a sua vida está fundamentada exatamente nisso. Eu acredito que sim, Tomé se converteu aqui. Aqui. Mas ele foi censurado. Enquanto os outros já estavam crendo, ele precisou ver, tocar. Precisou de uma evidência física, material. Pois bem, o crente é alguém que está disposto a ser chamado de louco, de tolo, de quadrado, de ignorante, de anti-intelectual, por defender a unhas e dentes a ressurreição de Cristo. Viver por isso, morrer por isso. O crente é alguém que nasceu de novo de um modo sobrenatural. Logo, nada sobrenatural lhe é estranho. Lhe é estranho. Esta foi a grande nota de louvor que Pedro fez aos irmãos da diáspora. A igreja estava sendo muito perseguida, solapada, perseguição, mortes, muita gente morrendo, muita gente sendo perseguida, muita gente sofrendo, jovens sendo entregues aos leões, homens, mulheres, crianças sendo mortos, crucificados, torrados em fogueiras. Mas quando Pedro escreve a sua carta a esses irmãos que estavam na diáspora sofrendo, Pedro faz uma nota de louvor a esses irmãos com as seguintes palavras. 1 Pedro 1,8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Mesmo debaixo de terrível perseguição a qual eles estavam sofrendo, eles assim continuavam amando a Cristo. Jesus chamou tais pessoas, lá em João, de bem-aventuradas, porque não viram, mas creram. Pergunto, será que esta mesma nota de louvor pode ser dada a nós? Que o amamos mesmo sem vê-lo? Que o amamos mesmo sem poder tocá-lo? Que o amamos mesmo sem poder ouvir audivelmente a sua voz? Que cremos nele sem poder tocá-lo? Por que isso é importante, pastor? Por que é importante pensar acerca da ressurreição? Preste atenção. Porque isso é o que divide o mundo inteiro. Isso é o que divide toda a raça humana.
De um lado, você tem homens que acreditam que Jesus ressuscitou. Então eles vivem para ele, temem o seu nome, toda a sua vida está submetida a isso. Tudo o que fazem é pensando no Cristo ressurreto. Tudo. Eles não vivem da mentira, eles não são trapaceiros, eles não são desleais. Os homens que acreditam que Jesus ressuscitou não são perversos, não são malignos, não são maquiavélicos, são bondosos, amáveis, gentis, perdoadores, fazem o bem ao próximo, cumprem com seus deveres, porque sabem que o justo juiz está vivo. Mas além disso, esses homens que acreditam na ressurreição de Jesus, eles o amam. E amam de tal maneira que estão dispostos a morrer por ele, caso seja necessário. Eles não negarão, haja o que houver. Eles creem que, de fato, Jesus está vivo e que irá voltar em breve. Por outro lado, nós temos os homens que não creem na ressurreição de Jesus. Estes permanecem em trevas profundas, cegos espiritualmente, mortos em seus delitos e pecados, escravos dos seus prazeres carnais, escravos das vilezas de suas almas, escravo do sexo, escravo do homossexualismo, escravo da bebida, escravo da droga, escravo de tudo que não presta nesse mundo. Porque eles não se importam, de fato, com Cristo e sua verdade. Eles até, alguns deles, eu diria, até o admiram. Admiram Jesus como um grande filósofo, um pensador diferente, que pregava o amor, uma grande personalidade filantrópica que viveu entre nós, mas não passam disso. Eles não passam disso. Eles não vão além. Então, quando você aborda a questão de morte e ressurreição, eles se apavoram. Dizem que não podem crer. Dizem que não podem sustentar essa ideia. Dizem que você está louco, que isso vai contra a ciência, que isso foi invenção dos apóstolos para melhor passar. Então, como eles não acreditam que Jesus ressuscitou, também não acreditam no juízo final, e por não acreditarem no juízo final, eles querem viver de um modo desenfreado, como a gente diz lá no Ceará, de um modo desembestado. Desordenado, de todo jeito, dando lugar à sua carne. Então eles vivem como vivem. E Paulo disse como é que esses homens vivem em Romanos capítulo 1, verso 29 a 32. Estão cheios de toda injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. Estão difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, diz Paulo, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam, concordam, homologam os que as praticam. Por quê? Porque eles não creem que Jesus está vivo. Eles não creem que não vão prestar conta a ninguém. Eles ficam nisso. Eles então abandonam de Paulo a grande mensagem de Paulo, abandonam a mensagem que Paulo pregou em Atenas. Eles deixam de lado a grande mensagem que Paulo pregou em Atenas. Qual foi essa mensagem, pastor? Abra a sua Bíblia comigo em Atos, por favor. 17. Atos 17. Paulo conclui a sua mensagem com as seguintes palavras. Verso 31 e 32. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Sabe o que foi que os homens que estavam ouvindo Paulo fizeram com essa mensagem? Versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Veja, aqui está a marcante divisão da raça humana. Os que creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos e os que zombam disso. E os que zombam. Então, eis a pergunta que não quer calar. De qual lado você está?
De qual lado você está? Entre os que creem na ressurreição ou entre os que zombam da ressurreição? Você pertence ao povo que crê e ama Jesus mesmo sem vê-lo? Ou você pertence ao povo que precisa de provas concretas, materiais, físicas, para dar seu veredito final? E eu digo a você, mesmo se você vê Jesus aqui na frente hoje, em pessoa, física, você ainda não crê. Porque não é uma mera questão de empirismo. Não é uma mera questão de juntar as provas, juntar o quebra-cabeça. Absolutamente não. Os fariseus o viram e não creram. Os sacerdotes viram e não creram. Os sumos sacerdotes viram e não creram. Os saduceus viram e não creram. Por quê? Porque não é uma questão de prova material. É uma questão da ação do Espírito Santo no coração do homem. Se o Espírito Santo não agir no coração do homem, não agir no coração de um jovem, não agir no coração de uma mulher, não agir no coração de um idoso, nunca ele vai chegar a crer em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Absolutamente nunca. Porque não é uma questão de prova material, não é uma questão matemática, física, absolutamente não, queridos. É uma questão do Espírito e profundamente no seu coração. É por isso que você não crê, é porque o Espírito Santo está rejeitando você até agora. Sabe por que você não crê? Porque o Espírito está rejeitando você. E eu digo a você, você hoje à noite tem a oportunidade de, antes de terminar esse culto, se jogar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me aceita, faz com que teu Espírito haja em meu coração e coloque fé na minha alma, para que eu possa crer no teu evangelho, crer na tua cruz, crer que tu estás ressuscitado à direita do Pai, para que eu não vá para o inferno, como muitos estão indo hoje à noite. De qual lado você está? Jesus está ordenando que eles abandonem a credulidade e creiam que ele ressuscitou. Assim é conosco. Eu e você devemos abandonar todo e qualquer resquício de incredulidade e crer que Jesus está vivo, assentado no trono de glória, nos céus, ao lado de Deus Pai, de onde ele reinará para todo sempre. Esta é a primeira ordem da mensagem final, da mensagem do final longo de Marcos. Mas há uma segunda ordem, tão importante quanto. É uma ordem expressa de evangelização. De evangelização. Quero que você venha comigo rapidinho aos versos de número 15 a 18. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A segunda mensagem que temos aqui é a missão para a qual os discípulos são enviados e responsabilizados. Não haveria melhor forma, irmãos, de se comprometer com a mensagem da ressurreição do que proclamando-a, do que anunciando-a aos quatro ventos. Primeiro, eles devem pregar para que os homens sejam salvos. Então sejam levados ao batismo como identificação, evidência pública de salvação. O batismo não é e nunca foi a causa de salvação, ok? Mas é algo que nos identifica como salvos. Por isso que eles deviam batizar. Este é um texto que encontra seu paralelo em Mateus 28, quando nosso Senhor designa a grande comissão, dizendo que estará com eles até a consumação dos séculos. Além disso, eles poderiam contar, como nós vemos, com a bênção de ser protegido enquanto durasse o tempo de missão de cada um. Enquanto durasse o tempo de missão, onde nem ataques de animais venenosos,
nem alimentos envenenados lhes fariam mal. Antes, seriam como sinal do poder de Deus na mensagem. Então eles falariam novas línguas, expulsariam demônios e fariam muitos sinais. E é exatamente o que a gente vê em Atos dos Apóstolos. Eles falam em novas línguas, expulsam demônios, oram pelos enfermos e eles são curados. Paulo é mordido por uma víbora e nada lhe acontece, uma víbora venenosa. Nada lhe acontece. Ou seja, o poder de Deus os acompanhava em tudo, como vai dizer o verso de número 20. Tudo isso foi possível por quê, pastor? Porque eles não voltaram atrás. Eles não deram marcha ré, mas seguiram dali em diante, obedientemente a ordem de nosso Senhor de pregar o evangelho a toda criatura e batizá-las. Dou mais um passo e olho para a história da igreja. Quando a gente chega na história da igreja, a gente encontra os pais da igreja pregando o evangelho e batizando. Na Reforma Protestante, a qual comemoramos 508 anos agora no dia 31 de outubro, encontramos exatamente os reformadores pregando e batizando. Então, quando chegamos ao século 17 e 18, nós encontramos os puritanos e também os avivalistas, os grandes pregadores da fé bíblica, sendo obedientes à mensagem de que Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E na obediência deles, Deus fez grandes proezas no mundo todo. Aqui está a grande marca de um cristão, é que ele se importa com a miséria da alma do seu próximo. Pregar o evangelho, evangelizar é se importar. Evangelizar é amar quem está perdido. É ter compaixão. É olhar para esse mar de gente perdida com o olhar que Cristo olhou para aquela multidão e diz o texto que ele teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastores. Evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, não é inofensivo, não é ofensivo. Pelo contrário, é inofensivo. Você está fazendo um bem a outra pessoa. Quando você evangeliza alguém, quando você prega o evangelho para alguém, você está fazendo o maior bem que alguém pode fazer a outro. O maior bem que você pode fazer a outro. O maior bem não é dar um pedaço de pão. O maior bem não é fazer uma visita no hospital. O maior bem não é dar uma muda de roupa. O maior bem não é dar, o que quer que seja em termos materiais, dinheiro. O maior bem que você pode dar a uma alma humana é o evangelho de Cristo. No céu, quando aquela alma estiver lá junto com você, ela vai lhe agradecer, óbvio, na pessoa de Cristo, por toda a eternidade, porque você deu um passo e foi até ela para levar o evangelho que a livrou do inferno eterno. Para isso, precisamos o quê? Ser obedientes. Minhas orações é que o Senhor encontre a Igreja Batista Memorial como uma igreja obediente à missão de pregar o evangelho a toda criatura. Na parada do ônibus, no trabalho, na universidade, na vizinhança, na churrascaria, na padaria, na farmácia, aonde quer que você esteja, na fila da lotérica, que hoje é bem menos, mas ainda tem. Aonde você estiver, e ali pregar o evangelho. Falar de Jesus, entender que você está fazendo o bem. O bem. Ensinando-os a guardar tudo que Jesus ensinou, pregou, fez e manter a esperança da vida eterna nele, sendo obediente a ele como o Senhor de suas vidas para sempre. Esta é a maior necessidade de todos os homens da face da terra, que Jesus seja o Senhor de suas vidas, o Senhor de seus casamentos, o Senhor de suas famílias, o Senhor de seus estudos, o Senhor de seus negócios, o Senhor de suas amizades, o Senhor de seus ambientes de trabalho, o Senhor do seu modo de falar, o Senhor do seu modo de vestir, o Senhor do seu modo de se relacionar, o Senhor dos seus projetos e dos seus planos particulares. Meu caro amigo, em nome de Deus das Escrituras, ouça.
A razão número 1 de todos os nossos fracassos é não estar submetido ao senhorio de Cristo. Eu vou repetir isso aqui. A razão número 1 de todos os nossos fracassos é não estar submetidos ao senhorio de Cristo. Lembre de Adão, estava tudo bem com ele, enquanto ele estava debaixo do senhorio do Criador. E como foi que sua vida ficou depois que ele saiu debaixo desse senhorio? Tudo degringolou. Tudo deu errado. Ele agora passou a conhecer a morte, o câncer, a solidão, a depressão, o HIV, diabetes, pressão alta, enfim, a violência. Seu filho matou o outro. O que sobreviveu deu sequência a uma geração de pessoas malignas. Olha o que aconteceu com Adão depois que ele saiu debaixo do senhorio da pessoa de Cristo. Só tudo que não presta. Deus, por sua misericórdia, ainda manteve coisas boas nesta terra, a gente sabe. Os freios da sua graça ainda se mantêm sobre nós. Os freios da sua graça comum, porque no dia que Deus retirar esses freios, não sobra ninguém em pé. Não sobra ninguém em pé. Se você quiser viver dias com propósitos reais nesta vida, obedeça a Cristo. Submeta tudo o que você é e o que você tem à bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Arrependa-se dos seus pecados hoje à noite. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho da salvação eterna. Esta é a grande mensagem desse livro de Gênesis a Apocalipse, que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para salvar os que creem em seu nome, libertando cada um desses do pavor da morte, do império das trevas e da ira de Deus que se manifestará no final. Então, voltando a Marcos capítulo 16, nosso livro, amado livro de Marcos, encerra com os versos 19 e 20, mostrando o triunfo final da pessoa bendita de Jesus. Marcos 16, versos 19 e 20, veja comigo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esta é a conclusão do livro de Marcos. Ela aponta para o fato de que Jesus está reinando ao lado de Deus Pai e que os apóstolos não ficaram em casa esperando tempos bons. Eles não ficaram em casa. Jesus não diz assim, olha, vou dar a vocês aí um tempo de 1, 2 semanas para vocês se recuperarem. Não, Jesus disse, saiam, vão e preguem. Toda criatura, não tem negócio de tempo bom. Eles saíram, pregaram e foram mortos. E foram martirizados. Creram em Jesus e cumpriram a missão, confiaram no Senhor e foram avante. E eu encerro esta mensagem perguntando, você crê em Jesus? Você acredita de verdade que Ele ressuscitou? E que está sentado à destra direita de Deus Pai? Você vive a vida diária como alguém que realmente crê nisso? Que Ele está vivo, reinando e que um dia voltará? Se você acredita, então, junte-se aos milhões e milhões de homens e mulheres que estão pregando o Evangelho a toda criatura no mundo inteiro, conclamando os homens a crerem e serem batizados, pois do contrário, não serão salvos. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome pelo poder da tua palavra. Ó Deus, se de fato foi Marcos ou não foi Marcos que escreveu esse texto, nós, homens dessa época, não temos como saber.
mas o Senhor o sabe. O fato é, ó Deus, que essa mensagem ela é completamente pertinente com todo o restante da Escritura. Sim, Senhor, tu ressuscitaste, está à destra do Pai. E nós podemos ter esperança nisso. Podemos descansar nosso coração. Podemos, ó Deus, praticar a tua palavra, observar a tua lei, viver para ti, andar contigo, Senhor. E te amar acima de todas as coisas, mesmo sem ter te visto, mesmo sem ter tocado em ti. Porque isso, ó Deus, é uma ação do teu Espírito em nossos corações, levando-nos a crer em ti, que o Senhor está vivo. Ó Deus, que santo privilégio pertencer a este povo. Que santo privilégio pertencer a esta parte da humanidade que crê que o Senhor está vivo e reinando no trono. Que gloriosa esperança temos, ó Deus, neste fato que aconteceu há 2000 anos atrás, de que o Senhor está reinando glorificado no teu trono e de que um dia voltará para nos buscar e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais, ó Deus, desencontros, não haverá mais despedidas, não haverá mais nada, ó Deus, que cause qualquer sequela de dor em nossas almas. Qualquer riscos, ó Deus, de perigo e de morte neste mundo. Porque o Senhor nos visitou e nos levou para ti de uma vez por todas. Assim, Pai, livra o nosso coração da incredulidade. Aqueles que estão aqui, que não creem em ti, visita o coração deles. Converte-os, transforma-os. Porque se o Senhor não transformar, quem poderá? Se o Senhor não agir, quem agirá? Se o Senhor não operar o milagre da salvação, quem operará, Senhor? Ela pertence a ti. Então eu te peço, vai lá no coração, desce ou desce, e muda a disposição da vontade, muda a disposição das afeições. Fazem com que passem a te amar, ó Deus, cada vez mais. E assim te louve e te glorifique pelas tuas misericórdias. Deus santo e eterno, nós te agradecemos por teu amor, Senhor, pois sabemos que tu és Deus clemente e misericordioso. Muito obrigado por tudo, gratos, todos nós digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais uma vez o